Sabe quando a gente clica num link ou envia um e-mail, abre um app? Parece tão simples, né? Funciona, quase mágica. Mas olha, por trás dessa facilidade toda, tem uma engenharia complexa, invisível, um monte de regras, de acordos que deixam nossos computadores, celulares, até a geladeira conversarem. Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai fundo justamente nisso. Os protocolos de rede são eles, tipo, as linguagens digitais que sustentam a internet e, bom, muitas outras redes. Para guiar a gente nessa conversa, separamos alguns artigos, materiais mais técnicos. Eles explicam desde o básico da web, que usamos o tempo todo, até uns protocolos mais, específicos para o mundo da internet das coisas, a IoT. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco dessa complexidade. Como é que a comunicação online acontece de verdade? Vamos olhar para as camadas de organização, para os protocolos-chave, de um jeito claro e, eu espero, descomplicado. Dá para pensar nesses protocolos como, um manual de etiqueta em vários idiomas juntos. Para dois aparelhos conversarem, não basta só falar a mesma língua, né? Eles precisam saber como começar, como garantir que a mensagem chegou certo, controlar o ritmo e até como terminar o papo digital. Então, para começar essa exploração, vamos para o básico. O que exatamente define um protocolo de rede? Qual é a função principal dele nesse mundão digital? Boa pergunta para começar. Essencialmente, como as fontes que a gente viu apontam, um protocolo é um conjunto de regras formais, normas, padrões, que vão governar como os dados são trocados entre os dispositivos que estão conectados. Funciona como uma linguagem universal, sabe? Para máquinas diferentes se entenderem. E a função principal é organizar a comunicação. Isso significa pegar os dados, quebrar em pedaços menores, os pacotes, aí adicionar informações de controle, tipo o endereço de quem envia, quem recebe, e também gerenciar as fases todas. Começar a conexão, controlar o fluxo para não dar congestionamento, checar se teve erro e no final terminar tudo direitinho. E para essa língua funcionar bem, ela precisa de 3 coisas-chave que uma das fontes define bem. A sintaxe, que é o formato, a ordem dos dados, tipo a estrutura da frase, a semântica, que é o significado de cada pedaço da informação, o sentido mesmo, e o timing, que coordena a velocidade e a sincronia da transmissão, o ritmo da conversa, né? Nossa, parece uma dança bem ensaiada. E para organizar essa dança toda, a comunicação é dividida em camadas, certo? Quais são os modelos que ajudam a gente a entender isso? Exatamente. Camadas ajudam a gerenciar a complexidade. O modelo teórico mais famoso é o OSI, Open Systems Interconnection. Ele divide tudo em 7 camadas. Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cada uma com sua função bem definida. É importante dizer que a internet que a gente usa hoje não segue o OSI à risca, mas ele é fundamental para entender a lógica. É como um mapa conceitual, sabe? Mesmo que você não use aquele mapa específico no dia a dia, entender as regiões, as camadas, ajuda muito a descobrir onde um problema pode estar. Se é no cabo, se é no endereço IP ou lá na aplicação que a gente está usando. Entendi. O OSI é o mapa conceitual, a teoria. Mas na internet real, no dia a dia, o jogo é com o modelo TCP/IP, que é mais direto, né? Mais enxuto. Perfeito. O modelo TCP/IP é o que manda na internet, é o padrão de fato. Mais pragmático com 4 camadas. Interface de rede, que junta as funções da física e enlace do OSI. Rede, ou internet, que bate com a rede do OSI. Transporte, igual a de transporte do OSI. E aplicação, que aí engloba sessão, apresentação e aplicação do OSI. É nesse modelo que os protocolos mais famosos, que a gente vai ver agora, operam. Ok, então vamos mergulhar nesses protocolos. Começando pela dupla que é, a base de quase tudo na internet. IP e TCP. Como é que eles trabalham juntos? Ótimo começo. O IP, o Internet Protocol, ele atua na camada de rede. Pensa nele como o correio básico. Ele cuida do endereço lógico, o endereço IP, que identifica cada máquina, a máscara de subrede, que diz em qual rede local ela está, e o gateway, que
que é a porta de saída para outras redes. O IP pega os pacotes e faz o melhor esforço para levar até o destino, pulando de roteador em roteador. Só que ele não garante a entrega, nem a ordem. É rápido, mas sem garantia nenhuma. Aí que entra o TCP, Transmission Control Protocol, lá na camada de transporte. Se o IP é o correio comum, o TCP é tipo um SEDEX com rastreamento e aviso de recebimento. Antes de mandar qualquer coisa, o TCP estabelece uma conexão confiável entre quem envia e quem recebe, aquele famoso three-way handshake. Ele numera os pacotes, garante que chegue na ordem certinha, controla o fluxo para não sobrecarregar quem está recebendo e pede para reenviar o que se perdeu. É o TCP que adiciona a confiabilidade que a gente precisa para a maioria das coisas, como navegar na web ou mandar e-mail. Então, para resumir, o IP acha o caminho, mas o TCP garante que a encomenda chegue inteira e na ordem certa. Essa dupla é o pilar da confiança na internet. Agora, quando a gente abre um site, nosso navegador pede a página. Como essa conversa inicial funciona antes de a gente ver o conteúdo? Essa conversa usa o HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Ele é o protocolo da camada de aplicação que comanda o World Wide Web. Funciona naquele modelo cliente-servidor. O nosso navegador, que é o cliente, envia uma requisição HTTP para o servidor onde o site está. Essa requisição usa métodos, tipo GET, para pedir algo, uma página, uma imagem, ou POST, para mandar dados, tipo um formulário que a gente preencheu. O servidor processa isso e manda de volta uma resposta HTTP. Essa resposta vem com um código de status, tipo 200 ok, tudo certo, ou o famoso 404 not found, não achou. E, normalmente, o conteúdo que a gente pediu. E é interessante ver como ele evoluiu, né? Criado lá pelo Tim Berners-Lee, no CERN, em 89, começou super simples, versão 0.9. Aí a versão 1.1 trouxe coisas importantes, como conexões persistentes. Usar a mesma conexão TCP para vários pedidos, sabe? Deixou tudo mais rápido. O HTTP2 lá de 2015 foi um pulo, com a multiplexação, várias requisições e respostas ao mesmo tempo na mesma conexão. E o mais novo, o HTTP3, muda o jogo. Ele roda sobre um protocolo chamado QIC, que usa UDP em vez de TCP. A ideia é buscar ainda mais velocidade, mais eficiência, principalmente em redes que não são tão estáveis. Essa busca por velocidade não para nunca. E falando em evolução, hoje em dia é quase impossível não ver HTTPS no lugar de HTTP. Por que essa mudança para o S foi tão crítica? Esse S é de secure, seguro, e faz toda a diferença. O HTTPS é basicamente o HTTP rodando dentro de um túnel criptografado. Quem cria esse túnel são os protocolos SSL, Secure Sockets Layer, ou o sucessor dele, mais moderno e seguro, o TLS, Transport Layer Security. Na prática, toda a comunicação entre seu navegador e o servidor fica embaralhada. Mesmo que alguém intercepte no meio do caminho, não consegue ler nada. Nada de logins, senhas, cartão de crédito. Por isso, é absolutamente essencial para qualquer site que lide com informação sensível. E para isso funcionar, o site precisa ter um certificado digital, que é tipo um RG emitido por uma autoridade confiável, provando quem ele é. Segurança em primeiro lugar, com certeza. Agora, mudando um pouco de assunto, mas para algo que todo mundo usa, e-mail. Como é que a gente garante que as mensagens cheguem direitinho? Imagino que também não seja um protocolo só, né? Correto. O e-mail também depende de uma colaboração. Para enviar um e-mail do seu programa para o seu servidor e depois entre os servidores de e-mail até chegar no destino, o protocolo padrão é o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Pensa nele como o carteiro que pega sua carta e leva até a agência dos correios do destinatário. Ele tradicionalmente usa a porta 25, mas hoje, para enviar do seu computador para o servidor, o mais recomendado é usar a porta 587, por questões de segurança. Agora, para ler os e-mails que chegaram lá na sua caixa postal, no servidor, aí temos duas opções principais, POP3, Post Office Protocol 3, e IMAP, Internet Message Access Protocol. O POP3 é como ir no correio buscar suas cartas. Ele geralmente baixa as mensagens que o seu computador ou celular e apaga do servidor. Dá para configurar para manter cópia, mas o padrão é baixar e apagar. É simples, bom para quem acessa tudo de um lugar só e quer ter offline.
Ele usa a porta SentiROM. Já o IMAP, ele funciona mais como acessar um arquivo na nuvem. Ele sincroniza tudo entre o servidor e todos os seus dispositivos. As mensagens ficam lá no servidor. O que você faz num lugar, lê, apaga, move para a pasta, aparece em todos os outros. É o ideal para quem vê e-mail no celular, no tablet, no computador, usa a porta 143. Faz todo sentido essa divisão. POP3 para quem centraliza tudo num lugar, IMAP para quem vive conectado em vários aparelhos. Legal. E para outra tarefa comum, tipo mandar um monte de arquivos para um servidor, talvez para atualizar um site, o FTP ainda se usa? O FTP, File Transfer Protocol. É um clássico para transferir arquivos entre cliente e servidor. Ele é bem direto, mas tem uma coisa curiosa. Ele usa duas conexões TCP diferentes. Uma na porta 21, para mandar os comandos, login, listar arquivos, essas coisas. E outra na porta 20, só para transferir os dados mesmo. Sim, ainda é usada, por exemplo, por desenvolvedores para subir arquivos para hospedagem de sites. Mas ele tem aquela fama de ser inseguro, né? Por não ter criptografia. Exatamente. Essa é a grande fraqueza do FTP tradicional. Usuário, senha, tudo vai como texto simples. Um risco gigantesco hoje em dia. Por isso as alternativas seguras são muito melhores. A principal é o SFTP, SSH File Transfer Protocol. E atenção, não confunda com FTPS, que é FTP sobre SSL TLS. O SFTP é um protocolo diferente, que roda dentro de uma conexão SSH, Secure Shell, que já é criptografada. O SSH em si é um canivete suíço para segurança, permite acesso remoto seguro ao terminal do servidor, criar túneis seguros para outras conexões e, claro, transferir arquivos com segurança via SFTP. Tanto o SSH quanto o SFTP geralmente usam a porta 22. Segurança é mesmo a palavra. Agora, voltando para a navegação. A gente digita google.com, não um monte de números. Como é que o computador descobre o endereço numérico, o IP, a partir do nome que a gente digitou? Essa mágica é feita pelo DNS, o Domain Name System. Ele é tipo a agenda de contatos gigante da internet. A gente usa nomes fáceis de lembrar, os domínios, mas os computadores precisam do endereço numérico, o IP, para se acharem. O DNS faz essa ponte, essa tradução. E o processo que a gente chama de resolução DNS é até interessante. Quando você digita o endereço, seu computador pergunta para um servidor DNS, geralmente do seu provedor de internet. Se ele não souber a resposta de cara, ele pergunta para os servidores raiz, que são os servidores globais. Esses raiz não sabem o IP final, mas sabem quem é responsável pelo final do endereço, tipo o .com ou .br. A esse servidor do .com, por exemplo, indica qual é o servidor autoritativo daquele domínio específico, tipo o do google.com. E, finalmente, esse servidor autoritativo responde com o IP correto. É uma cadeia de perguntas, sabe? Que geralmente acontece muito rápido usando o protocolo UDP na porta 53. Uau, uma investigação completa para achar o número certo. E quando a gente só quer testar se um servidor está vivo na rede? Aquele comando ping, o que ele faz por baixo dos panos? O ping usa outro protocolo, o ICMP, Internet Control Message Protocol. O ICMP não serve para levar dados de usuário como páginas web ou e-mails. Ele carrega mensagens de controle e erro lá na camada de rede. O comando ping envia uma mensagem ICMP do tipo Echo Request, um pedido de eco. Se o destino estiver ligado e configurado para responder, ele manda de volta um Echo Reply, uma resposta de eco. Isso diz para a gente se o destino está acessível e quanto tempo a mensagem demorou para ir e voltar, que é a latência. Os roteadores também usam ICMP para avisar de problemas, tipo, olha, não consegui chegar nesse destino. Ok, cobrimos bem os pilares da internet que a gente usa todo dia. Mas agora vamos para uma área que, nossa, explodiu recentemente. A internet das coisas, a IoT. São bilhões de sensores, atuadores, aparelhinhos, muitos deles com pouca bateria, pouco processamento. Eles precisam de protocolos diferentes, mais leves, né? Precisamente. O mundo da IoT trouxe desafios novos. Não dá para querer rodar um HTTP completo num sensorzinho que tem que durar meses com uma pilha. E além da leveza, muitos cenários de IoT funcionam melhor com o modelo Publica Subscribe do que com requisição-resposta típico da web.
Tipo, um sensor publica uma leitura de temperatura e vários sistemas podem receber essa leitura sem que o sensor precise nem saber quem eles são. E nesse cenário, o MQTT, Message Querying Telemetry Transport, se destaca muito. É um protocolo super leve baseado nesse modelo Publica Subscribe. Os dispositivos, os clientes, se conectam a um servidor central que a gente chama de broker. Quem quer enviar uma mensagem, o publicador, manda para o broker associado a um tópico, tipo casa, sala, temperatura. Quem quer receber, o subscritor, avisa para o broker quais tópicos interessam, e o broker distribui as mensagens. É muito eficiente em redes ruins e para aparelhos com pouca energia. Ele roda sobre TCP e tem até níveis de qualidade de serviço, o QoS, para dar mais garantia na entrega. Usa as portas 1883 a padrão e 8883 para conexão segura com TLS. Entendi o MQTT. Para sensores mandando dados, funciona como um quadro de aviso super eficiente. Mas e se o dispositivo for muito limitado mesmo? Tipo, rodando com quase nada de bateria, numa rede sem fio instável. Tem algo ainda mais leve? Sim, para esses cenários bem extremos, existe o CoAP, Constrained Application Protocol. Ele foi pensado justamente para redes e dispositivos com restrições severas. Pensa naquelas redes 6LoWPAN. Ele tenta ser parecido com o modelo REST do HTTP, com métodos GET, POST, etc., mas roda sobre UDP, para economizar muito recurso. Usa um formato binário bem compacto. Para lidar com a falta de garantia do UDP, ele tem mensagens confirmáveis, que precisam de confirmação, e não confirmáveis. E tem um recurso chamado Observe, que permite um cliente ser notificado se um recurso mudar, o que meio que simula o Publish Subscribe. As portas padrão são 5683, usando o DP, e 5684 para segurança com DTLS. Claro, existem outros protocolos importantes em IoT, mas talvez atuando mais na infraestrutura ou na integração. O AMQP, Advanced Messaging Protocol, é mais parrudo, veio do mundo financeiro, focado em filas de mensagens confiáveis. É ótimo para integrar gateways de IoT com sistemas na nuvem, por exemplo. E tem o XMPP, Extensible Messaging and Presence Protocol, que nasceu nos chats, tipo o Jabber. Ele usa XML, também suporta Publica Subscribe e é usado em algumas aplicações de IoT mais específicas. Tanto AMQP quanto XMPP rodam sobre TCP e têm suas próprias portas padrão e seguras. Que variedade! Fica claro que a escolha depende muito do uso, né? MQTT e CoAP mais ali perto dos dispositivos e AMQP e XMPP talvez mais na integração dos sistemas maiores. É quase um ecossistema próprio de comunicação. E uma dúvida que ficou. Você mencionou que MQTT, AMQP e XMPP usam TCP. Um navegador comum que fala HTTP, ele conseguiria interagir direto com esses protocolos para, sei lá, mostrar um painel de controle de uma casa inteligente em tempo real? Diretamente. Não, o navegador não fala MQTT ou AMQP nativamente. Mas existe uma tecnologia que serve de ponte para isso, o WebSocket. O WebSocket consegue estabelecer uma conexão TCP que fica aberta, persistente e é bidirecional, vai e volta entre o navegador e um servidor. Isso acontece depois de um handshake inicial que até parece um pouco com HTTP. O ponto interessante é que essa conexão WebSocket pode funcionar como um túnel para transportar outros protocolos que também usam TCP. Então, sim, a gente pode encapsular mensagens MQTT, AMQP ou XMPP dentro da conexão WebSocket. Isso permite que uma página web receba atualizações de dispositivos IoT quase em tempo real e também envie comandos de volta, sem precisar ficar recarregando a página. É a tecnologia que está por trás de muitos dashboards interativos de IoT que a gente vê por aí. Ah,
E vale notar, isso não funciona com o CoAP, porque ele usa UDP, não TCP. O WebSocket como um tradutor simultâneo, que bacana. Olha, a gente falou de vários protocolos e foi mencionando números associados a eles. 21, 22, 80, 443, 53, 1883, 5683. Só para revisar, o que são exatamente essas portas? Excelente pergunta para a gente amarrar as pontas. Pense assim, se o endereço IP é o endereço do prédio, as portas são os números dos apartamentos ou das salas comerciais lá dentro. Quando um pacote de dados chega num IP, o sistema operacional precisa saber para qual serviço ou aplicativo ele deve entregar aquele pacote. É para o servidor web? É para o servidor de e-mail? É processo SSH? É o número da porta que faz essa diferenciação. A porta 80, geralmente, é do serviço HTTP, a 443 do HTTPS, a 22 do SSH, e por aí vai. E existe uma certa organização nesses números. As portas de 0 até 1023 são as bem conhecidas, reservadas para serviços padrão e que normalmente precisam de privilégios de administrador para serem usadas. De 1024 até 49.151 são as registradas, usadas para aplicações mais específicas. E acima de 49.152 são as dinâmicas ou privadas, que o sistema usa para conexões temporárias de saída, quando seu computador se conecta a um servidor, por exemplo. Ah, e um detalhe importante: TCP e UDP têm conjuntos de portas separados. A porta 80 TCP do HTTP é diferente da porta 80 UDP, se existir algum serviço usando ela. Claríssimo. Fechamos bem o ciclo. Então, recapitulando rapidinho nossa conversa. A gente viu que protocolos são as regras da comunicação digital, organizadas em modelos como o OSI mais conceitual e o TCP/IP, que é o prático. Exploramos a dupla base TCP/IP, os protocolos da web HTTP e HTTPS, o trio do e-mail SMTP, POP3 e IMAP, e a transferência de arquivos com FTP, SFTP e SSH. Desvendamos o DNS como agenda da internet e o ICMP por trás do ping. Mergulhamos no universo IoT com MQTT e CoAP para os dispositivos mais restritos e citamos a MQTP e XMPP para integrações. Vimos como os WebSockets fazem a ponte da web para IoT e, por fim, entendemos o papel das portas de rede como os endereços internos nos nossos dispositivos. Exato. Acho que a grande mensagem é que essa rede toda de protocolos, bem complexa, na verdade opera de forma silenciosa por baixo de quase tudo que a gente faz online. Entender um pouquinho sobre eles, mesmo que superficialmente, dá uma perspectiva diferente sobre a tecnologia e, quem sabe, até ajuda a gente a ter uma ideia do que pode estar errado quando algo não funciona. São, de fato, a linguagem invisível que conecta o nosso mundo digital. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação para pensar. A gente está vendo a criptografia virar padrão em tudo, né? A HTTPS é o rei, o HTTP3 já nas criptografado, temos SFTP, porta segura para e-mail, para IoT. Isso é ótimo para a privacidade, claro. Mas como será que essa onipresença da criptografia impacta o gerenciamento das redes? Aquela visibilidade que os administradores tinham para monitorar o tráfego, otimizar, detectar ameaças. Ela diminui. Será que a gente está caminhando para um futuro onde gerenciar redes vai exigir ferramentas e abordagens totalmente novas? Fica aí a questão no ar. Nossa análise de hoje termina aqui.